Fala, turma, eu não tenho a menor dúvida que os papos que estão rolando nos encontros de família, com os amigos da escola, com o pessoal do trabalho, está sendo a questão dos mercados. O dólar acima de 6, essa questão do Brasil está tendo uma pressão enorme por ajuste fiscal, a taxa de juros subindo de uma maneira muito rápida e as pessoas estão completamente perdidas em relação ao que vai acontecer com a economia, com o mercado e com os investimentos delas. A boa notícia que eu tenho para todo mundo é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso encontro anual, onde eu pego e faço o resumo de tudo que está acontecendo no mercado, no Brasil e fora do Brasil, numa linguagem que todo mundo entende, e faço as minhas previsões para o ano que está começando, para vocês poderem investir com muito mais segurança e entendendo o que vocês estão fazendo. Esse encontro vai acontecer no dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E ele é absolutamente gratuito. Se inscreve agora e chama todo mundo que você conhece para se inscrever também. Nos últimos anos foi um sucesso incrível e nesse ano vai ser de novo. Um abraço e até lá! Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje, segunda-feira, 20 de janeiro, 7h02 da manhã. Muito obrigado, muito bom dia para todo mundo que já está chegando por aí. Espero que o final de semana de vocês tenha sido bacana, legal, gostoso, tranquilo, né? Espero que tenham descansado, estejam todos preparados para essa semana, uma semana que já começa com a posse do senhor Donald Trump nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso hoje no programa, um dia importante para a gente entender o que vai acontecer no mundo, não só no mundo, e também no Brasil a partir de hoje, né? Muita gente fala, mas não interessa o Trump, não sei o que, não é assim que a roda gira, né, gente? A gente gostaria que não interessasse e que essas pessoas tivessem menos poder sobre a nossa vida cotidiana. Não é assim que a coisa funciona e não é assim que a coisa deve funcionar a partir de hoje na América Latina, no geral, no Brasil em especial. A gente vai dar uma destrinchada aqui sobre o que vai acontecer hoje lá nos Estados Unidos a partir da posse, para que lugar, né, o novo presidente dos Estados Unidos está olhando, o que já declarou ontem, aliás, e qual o papel que o Brasil ocupa neste teatro que nós veremos encenado nos próximos anos aí na presidência dos Estados Unidos. Muito obrigado para quem já está chegando no nosso chat, vai chegando por aí, deixando o seu like, ativando o sininho, assinando os canais. Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais, principalmente lá nos nossos canais do YouTube. Se você quiser, você pode ir para o YouTube lá no ICL Notícias, assinar o nosso canal, ativar o sininho, aquela coisa toda. E por gentileza, já deixe o seu comentário e compartilhe este programa, né? Clique aí no link compartilhar e mande nas suas redes sociais. Mande para os seus amigos e amigas, para os seus familiares, para os seus parentes, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você não gosta também. Você pode irritar já na manhã de segunda-feira uma pessoa mandando ICL para a pessoa, claro, né? Se você quiser, se você desejar, você pode assim simplesmente posteie e sair correndo, o clássico, né? Posta e sai correndo também. Muitas vezes tem acontecido, aliás, com alguma frequência. As pessoas falam que os pais ou os avós acompanham o noticiário, né? E não fazem muita distinção do que estão acompanhando ali, vai indo no fluxo, né? Aliás, tem um documentário muito bom sobre isso, que se não me engano até tá de graça no YouTube, que é sobre a radicalização de uma pessoa nos Estados Unidos, que é o pai da documentarista, né? Como é que é o nome do documentário? Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas ela faz uma espécie um estudo sobre como o pai dela se radicalizou. E mostra como muitas vezes a pessoa está ali assistindo o noticiário, nem sabia direito o que era, por acaso, no caso dele era Fox News, aquelas coisas todas, né? E aí acabou se radicalizando, e a partir do momento que cortam esses canais da vida da pessoa, o celular do cara estragou, sei lá o que, ficou 2, 3 semanas sem celular, a pessoa voltou a ser uma pessoa tranquila. É um negócio inacreditável esse documentário. Quem lembrar, quem já tiver assistido, aliás, coloca no chat aí, se o Jimmy puder ficar de olho pra gente, o pessoal que lembrar no chat desse documentário, que é espetacular, tem tudo a ver com isso também. Então muita gente está colocando o ICL aí nas TVs dos papais e avós, para que as pessoas possam assistir alguma coisa que não seja um canal que incite elas a fazer um golpe de Estado, depois fiquem presas na papuda em Brasília, né? Dizendo, não, mas eu só queria não sei o que, né? Sempre bom, né? Muito obrigado para quem nos acompanha também pela televisão aberta. Estamos ao vivo lá na Bahia, em São Paulo e também em Porto Alegre. Você pode ligar a sua TV e procurar aí o programa. Em algum momento você vai encontrar a TV Quirimurê, a TVT ou a Pop TV. Estamos ao vivo também em 3 emissoras de rádio. Muito bom dia para quem nos acompanha
acompanha principalmente no trânsito aí em São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, pela Rádio Heliópolis e também pela Rádio Cantareira. É muito bom ter a companhia de todo mundo por aqui. Bom, gente, hoje o programa vai girar, claro, em torno da assunção, né, da presidência lá do senhor Donald Trump, né? Vamos explorar esse novo momento aqui. É pior do que 2016, será? Claro que é pior que 2016, né? Óbvio que é pior do que 2016. Mas vamos lá com algumas notícias antes da gente entrar nesse assunto. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Morreu o Léo Batista, né? 92 anos. Clássico, a voz, talvez a voz mais clássicas, né? São as duas, né, que tinha, né? O Léo Batista e o Cid Moreira. As duas vozes que eram prontamente reconhecidas pelas pessoas assim que ouviam, né? O Cid Moreira morreu aí uns anos atrás, né? Não faz muito, aliás, que morreu o Cid Moreira. E o Léo Batista, a voz do esporte na televisão do Brasil, né? 92 anos, cruzou toda aí a televisão brasileira, desde o começo praticamente, né? A televisão que começou no Brasil, se não me engano, nos anos 50, né? Então o Léo Batista já ali no começo da televisão já estava presente, a voz clássica que narrava todos os gols, principalmente nos clássicos domingos do Fantástico, né? Então era uma voz super reconhecida e estava trabalhando até pouco tempo atrás, impressionantemente. Muitas vezes a gente zapeava lá, encontrava lá o Globo Esporte, aqueles programas de esporte da Globo, tava lá o Léo Batista narrando gols, aquela coisa toda. Realmente uma vida longeva, um cidadão benquisto, né, pelas pessoas no Brasil. E aí faleceu agora nesse final de semana, morreu no domingo, aos 92 anos, no Rio de Janeiro. O locutor e apresentador Léo Batista, a voz marcante do esporte em decorrência de um câncer no pâncreas. O Léo Batista nasceu no interior de São Paulo em 1932 e começou a carreira em 47, né? No rádio primeiro, nem existia televisão no Brasil ainda, né? Em 52 foi trabalhar para a Rádio Globo e aí logo em 54 começou a fazer parte da equipe esportiva da rádio, onde estreou narrando uma partida entre São Cristóvão e Bom Sucesso no Maracanã. Em seguida foi trabalhar na TV Rio, onde esteve à frente do telejornal Pirelli por mais de 13 anos, né? Então já nos anos 50, já na televisão. Depois passagens pela TV Excelsior, chegou na Globo em 69, onde se consagrou na apresentação de programas como Fantástico, Esporte Espetacular, Globo Esporte, Jornal Nacional e Jornal Hoje. Muito bem, então, aí um clássico, né, do Brasil. Mandar aqui nossas condolências, nosso abraço, nosso carinho para a família aí do Léo Batista, né? Que grande figura, né? Palestinos começam a retornar para uma Gaza devastada, reporta hoje aqui o iclnoticias.com.br com informações da Agência Brasil. Depois do início do cessar-fogo entre Israel e o Hamas e da libertação de 3 reféns israelenses, milhares de palestinos retornam para a faixa de Gaza, com barracas, a pé, em caminhões e mesmo em carroças puxadas por burros. Os refugiados chegam especialmente às áreas do norte do território palestino, passando por áreas totalmente devastadas. Os primeiros caminhões com ajuda humanitária entraram em Gaza poucos minutos após o início do cessar-fogo, afirmou um responsável da ONU para os territórios palestinos lá no Twitter. Não esperávamos tanta destruição, estávamos construindo nossa casa há 20 anos e foi destruída em um certo momento, disse um homem à agência France Press em Rafah. Rafah, aliás, a cidade que não seria bombardeada, para a qual Israel mandou que as pessoas fugissem antes de começar bombardeios pesados na cidade de Gaza e depois destruiu Rafah também com as pessoas que lá estavam, né? Um bando de bandidos, de assassinos, de carniceiros que comandam o Estado de Israel. Só pra gente deixar bem claro que a gente não pode esquecer de como as coisas se deram, né? Não pode esquecer, porque Rafah, a princípio, não era para ser destruída, né? Era o lugar seguro que Israel estava mandando as pessoas lá para ir para Rafah, não era? Não, vai todo mundo, vai, se vira, sai correndo aí, vai pra lá, vai pra essa cidade aí. E aí depois que as pessoas foram, os caras despejaram bombas em cima da cabeça das pessoas, matando dezenas de milhares de pessoas, a imensa maioria delas crianças e mulheres. Por quê? Porque já são crianças e mulheres a maioria das pessoas que moravam em Gaza antes. Por quê? Porque os homens são assassinados por Israel. Né? Há um desencadeamento lógico das coisas que aconteceram ali, né? Que não começaram no 7 de outubro.
A maioria dos civis da faixa de Gaza ficou desalojada durante 15 meses de bombardeio israelense com o objetivo de eliminar os militantes do Hamas, o que não aconteceu. O Hamas não foi eliminado, como aliás até as pedras sabiam. A primeira trégua do conflito entre Israel e o Hamas começou neste domingo, 3 horas depois do previsto. O governo Netanyahu afirmou que só começaria o cessar-fogo após o grupo entregasse uma lista com os nomes dos reféns que seriam libertados. Durante esse período, Israel fez um novo bombardeio que deixou ao menos 17 mortos. Então, enquanto negociava, continuava matando algumas pessoas, né? Por que não? Né? Já matamos 40, 45, 50 mil pessoas, né? Me faz lembrar, aliás, as pessoas aqui no Brasil que estavam agarradas à ideia. Lembram do hospital Al-Shifa? Lembram do bombardeio? Vejam, a minha memória ela é muito boa, sabia? Uma das coisas que eu tenho que funciona é memória jornalística. Lembram da história do hospital Al-Shifa? Se vocês forem procurar na internet, vocês vão achar. Lembra que teve gente no Brasil que ficou assim, 48 horas agarrada à ideia de que não foi Israel que bombardeou o hospital. Lembram dessa história? O hospital virou assim o grande caso da guerra para as pessoas que defendiam Israel com unhas e dentes ali. Nossa, não foi Israel que bombardeou aquele hospital eventualmente, né? Só todos os outros, né? Só todos os outros. Todas as ambulâncias, unidades de saúde, escolas, negócios, casas, templos religiosos, tudo, menos aquele hospital, gente, viu? Tinha gente assim que estava assim, advogado de defesa, né? Não, aquele hospital não foi Israel, viu, gente? Vamos deixar bem claro agora, 15 meses depois, né? Aquele não foi. Há dúvidas, inclusive, se foi ou se não foi, né? Mas, gente, assim, Israel, assim, muito humana, viu? O hospital Al-Shifa não foi bombardeado por Israel, viu, gente? Todo o entorno, o resto foi, tudo. Menos aquele hospital, tá bom? Quase 50 mil pessoas morreram na faixa de Gaza desde o início dos conflitos. Segundo o Ministério da Saúde do território palestino, 46.788 pessoas foram assassinadas pelos bombardeios de Israel. Mas só tem dados do Ministério da Saúde do Hamas, controlado pelo Hamas? Sim, porque ninguém mais pode entrar lá, porque se entrar é assassinado por Israel. Então é assim, os únicos dados que tem são esses, tá? Não tem dado independente não, porque ninguém é louco de entrar lá, senão vai tomar um míssil na cabeça e vai morrer, tá? Então é assim que a coisa funciona. Não vamos todo mundo se fazer de maluco aqui, né? Não vamos todo mundo se fazer de maluco. Vamos lembrar que Israel bombardeou um aeroporto esses dias onde estava lá o chefão da ONU, tá? Então não vamos todo mundo se fazer de doido aqui, né? Só tem esses dados, dá para confiar? Bom, dá para confiar no que Israel fala também? Dá para confiar no que Israel falaria sobre o que acontece em Gaza? Quantos mortos são? Então, não são 50 mil? Não são 50, são só 35 mil. Ufa, que bom, né? Nossa, são só 35. São só 40 mil, né, gente? Nossa, ufa. São só 20 mil. Que bom. Não, 20 mil é aceitável. Qual o número que é aceitável? Qual que é a margem aí que pode ter para a gente entender o que é aceitável? Como saber quantos foram assassinados? Com números eventualmente independentes. É possível ter números independentes lá? Não. Por quê? Porque se a pessoa entrar, morre. Morre. É assassinada. Pelo regime carniceiro do Benjamin Netanyahu, apoiado pelos Estados Unidos. E que seria apoiado pelo Trump também, porque o Trump falou que se continuasse a situação como estava, sem o cessar-fogo, Gaza seria transformada em um inferno. Frase do Trump, tá? Muita gente fala, já é um inferno? Bom, claro, já é um inferno. O Trump não transformaria num céu. Manteria como um inferno. Manteria apoiando Israel, né? Isso é para quem falava que o Trump e Kamala Harris eram iguais, né? Pessoal meio perdido no rolê aí, né? Será que eram iguais os dois? A gente vai ver já o que o Trump vem falando, vamos ver se eram iguais. Não que a Kamala fosse boa, né? Não, não é isso. Agora igual não era, né? Igual não era. Vamos dar uma segurada na retórica de Twitter de vez em quando, porque o próximo dia sempre nasce, aí a gente olha para trás e algumas coisas ficam meio ridículas às vezes, né? Reféns começam a ser libertados pelo Hamas após o início do cessar-fogo.
Reféns mantidos há cerca de 15 meses na faixa de Gaza começaram a ser libertados neste domingo, tal qual previsto pelo cessar-fogo. Lembrando que isso aqui é texto composto pela Folha de São Paulo. Então aqui sempre teremos Israel e o grupo terrorista Hamas. Tá? Isso é uma escolha editorial da Folha. Né? Isso aqui não é neutralidade, isso aqui não é nada parecido com isso. Isso aqui é uma escolha editorializada, ideológica, de viés ideológico, porque o Hamas não é considerado um grupo terrorista pela ONU, deixemos bem claro. Então a Folha decidiu que não é a ONU que decide quem é grupo terrorista no mundo, mas é ela, Folha, tá? Só pra gente deixar claro aqui que eu estou lendo um texto que é um texto da Folha, que é um texto altamente editorializado. Você pode concordar com a Folha, se é grupo terrorista ou não, só estou deixando claro aqui que esse texto não é meu e nem do ICL, tá bom? Imagens transmitidas pela TV mostram 3 reféns israelenses chegando em uma praça no centro da cidade de Gaza, no norte do território, e sendo entregues à Cruz Vermelha. As 3 reféns, portanto, são vistas na filmagem caminhando sem ajuda, cercadas por uma multidão de membros do Hamas. O exército israelense confirmou que as 3 apresentam boa saúde. Está aqui a imagem das 3 reféns que estavam em poder, né, do Hamas durante os 15 meses. O governo de Israel, por sua vez, colocou em liberdade 90 prisioneiros palestinos. Então vejam a diferença. Isso aqui é importante para a gente entender a diferença, escolhas ideológicas dentro da parte editorial da imprensa, tá? Eu sempre falo isso aqui, eu vou repetir. Vejam as diferenças. As pessoas que foram sequestradas pelo Hamas são chamadas de reféns. Tá aqui, ó, reféns, né? As pessoas que foram sequestradas por Israel são chamadas de prisioneiros. Beleza? A gente pode concordar ou discordar. Estou mostrando aqui como o jornal pinta as situações. Israel tem mais de, hoje, pelo que se sabe, 5, 6 mil pessoas que foram sequestradas por Israel, inclusive em territórios na Cisjordânia, onde, em tese, Israel não deveria sequer entrar, porque é uma invasão de um território que não é seu, é como se o Brasil entrasse na Argentina para sequestrar pessoas, né? Então não pode nem entrar, lá entra porque a autoridade palestina não tem força para impedir, não tem exército, não tem nada, né? Propositalmente isso nunca foi lhes dada a oportunidade de constituir esse tipo de instituição de Estado. Então Israel entra nesses territórios, sequestra pessoas, vários deles menores de idade, inclusive, submete essas pessoas a condições degradantes, humilhantes e de tortura em suas prisões, né? Só que são chamados de prisioneiros e não de reféns, enquanto do outro lado são chamados de reféns e não de prisioneiros, tá bom? Só para a gente deixar claro como as coisas são colocadas na imprensa e isso vai fabricando consenso, como diz o Chomsky, né? Muito bem, vamos seguir aqui. O TJ de São Paulo eleva gastos com penduricários e paga 75 mil por mês para desembargadores. Essa foto aqui é uma maravilha, né? Olha a diversidade. O Trump falou, aliás, que vai acabar com esse negócio de diversidade nos Estados Unidos, viu? Não tem mais, falou ontem. Acabou essa era, não vai mais ter negócio de diversidade, não vai mais ter política de diversidade nenhuma. A partir de hoje é meritocracia, galera. Entendeu? A partir de hoje, meritocracia. O Tribunal de Justiça de São Paulo já trabalha assim, galera. Olha só, isso aqui é tudo meritocracia, né? Só homem velho branco, por acaso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Com certeza, todos que estão aqui por mérito e por exclusão. Os que não estão por demérito, tá? Então, atenção, você que apoia a meritocracia, a partir de hoje, né? Se você olhar para o seu filho, para sua filha, que está num trabalho lá, se virando, dando seu jeito, né, para tentar pagar uma faculdade, que tentando dar a volta por cima e tal, e olhar para o outro lado, tiver lá o playboyzinho e tal, que está com a vida mais organizada, porque os pais herdaram, é todo mundo herdeiro, já tem dinheiro de família, pode dormir até às 11, não precisa se preocupar com trabalhar, né? Problema do seu filho, tá? Não teve mérito suficiente o outro que teve mérito. E você engula isso aí e vai para frente, que a vida é assim, a meritocracia a partir de agora.
A gente não vai se organizar como sociedade para tentar puxar as pessoas que não conseguem, para tentar equilibrar a balança, né? Quem pode mais, quem consegue mais, conseguir puxar um pouco o outro, se doar um pouco mais, né? Abrir um pouco mão das coisas. Não, agora cada um por si. A sociedade vai ser tipo essa foto do TJ aqui. Que, aliás, tá o ministro Lewandowski no meio ali, né? Ai, ai, chega a dar um negócio no olho de olhar esse negócio aqui. Ai, ai, o TJ de São Paulo aumentou em mais de 50% em 2024 os gastos com pagamento de benefícios adicionais, os chamados penduricalhos, para cerca de 380 desembargadores da Ativa. Ao longo do ano passado, a remuneração média dos magistrados foi de R$ 75 mil por mês, ou seja, existe um negócio chamado teto constitucional, que limita o salário de qualquer funcionário público, que é o que são estes senhores, né? São nossos servidores, nós pagamos a vida dessas pessoas, né? Ah, mas eu passei no concurso. Sim, quem abriu vaga de concurso foi a sociedade civil, no caso nós. Nós demos a possibilidade para que os senhores pudessem prestar um concurso. Entenderam, né? A lógica da coisa, né? E aí, o teto constitucional, que hoje deve estar o quê aí, uns 35, 40 mil reais, não sei, é baseado no salário, se não me engano, do presidente da República, né? Ninguém pode ganhar mais do que esse salário. Teto constitucional, no judiciário, esquece, né? Porque o salário está limitado pelo teto. Mas aí tem o auxílio isso, auxílio aquilo, benefício esse, benefício aquele e tal. Esses penduricalhos todos não são incluídos no teto, né? Eles são um extra, né? Uma espécie de bico oficial da magistratura. Quando se falou na reforma tributária ou em alguma lei específica para limitar esses penduricalhos, eventualmente para acabar com eles ou colocá-los dentro do teto constitucional dos salários, a Associação de Magistrados do Brasil foi lá para o Congresso fazer lobby, falar com o deputado, no limite ameaçar. Houve ameaça, inclusive vinda do Supremo, dizendo que, meu Deus, se mexer com isso vai ter aposentadoria em massa, né? Os desembargadores, vai todo mundo se aposentar. A justiça vai parar. Se é por falta de adeus, mon amour, adeus. Vai catar cliente na advocacia, meu amigo. Tá bom? Tá bom? Não tem problema nenhum. A gente não vai nem notar que o senhor sumiu. Não é mesmo? Abrimos novos concursos e as pessoas novas que entrarem estarão limitadas ao teto constitucional do salário. Ponto final. Isso, obviamente, não passou. Ficou um negócio assim, na volta a gente compra, naquela votação que teve no ano passado, comandada lá pela Câmara dos Deputados, pelo Arthur Lira, onde deveria se votar uma série de coisas, eventualmente até mesmo a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, o trabalhador comum, a pessoa, o cidadão da sociedade civil, que paga a boa vida desses magistrados. Isso não foi votado. E quando foram votar essa parte sobre os penduricalhos do judiciário, ficou um texto dúbio do tipo assim, não deveria, mas tudo bem, segue o jogo aí, daí a gente vai votar uma outra lei uma hora para falar sobre isso. E aí passou. E hoje o salário médio dessa galera é 75 pau por mês, com os penduricalhos. O salário base é 37, né? Esses 37 não sofrem reajuste desde 2023. Ou seja, na verdade, só no ano passado não teve reajuste. Né? Tem professor, principalmente professor universitário, não sei o quê, ficaram 5 anos sem reajuste, 6, 7 anos sem reajuste. E não tem penduricalho. Ai, que beleza, né? Em 2024, os penduricalhos aumentaram 30% a remuneração dos desembargadores lá em São Paulo. Os dados analisados abrangem o período de janeiro a novembro, já que os números de dezembro ainda não foram divulgados. Os pagamentos adicionais resultaram uma despesa total de 251 milhões de reais só no Tribunal de Justiça de São Paulo em 2024. Um aumento de 54% em relação ao ano anterior. No mesmo período, a inflação oficial foi de 6%, 5,99%, né? Então, assim, foi um aumento assim, de 10 vezes a inflação. Tá bom, né? Tá ruim não, né? Ah, então eu não vou mais trabalhar. Então vai, filho, vai procurar cliente na advocacia.
vai para o livre mercado, né? Vá para a livre iniciativa, mostre que você consegue, vá disputar aí a meritocracia. Aliás, desembargador, depois de tanto tempo, depois que vai para a advocacia, tem vida fácil, né? Porque muita gente procura, né? Que já tá com a bola encaixada ali, né? Ai. Que beleza. Então tá, parabéns, viu? Parabéns a esses senhores aqui. Olha só que beleza de foto. Dá uma ofuscada no olho, né, Jimmy? Quem não tá aqui é porque não teve mérito pra tá, viu, gente? Quem não tá aqui, não conseguiu, tá? É porque é burro, sei lá o quê, tem o QI baixo, não tem capacidade, não tem força de vontade, não acorda cedo, não estuda. Paris abandona perfil na rede social X devido ao volume de desinformação na plataforma. A Prefeitura de Paris anunciou na sexta-feira decisão de deixar de usar o Twitter. A capital francesa fez o anúncio através de uma publicação na própria plataforma, dizendo que a saída se devia à promoção de discurso de ódio e desinformação. Esta rede reduz o alcance de mensagens factuais e objetivas. É impossível porque alimenta o discurso de ódio e a desinformação, cuja falta de moderação se tornam problemáticas, disse a prefeitura em seu post. A decisão da saída foi da própria prefeita, que já havia abandonado o Twitter desde novembro de 2023 e critica a rede dizendo que ela se tornou prejudicial às democracias. A prefeitura confirmou que continuará ativa em outras redes como Blue Sky, né? Não é a primeira prefeitura que faz isso. Algumas semanas atrás, várias universidades importantes da Europa toda tinham anunciado que parariam de usar o Twitter também. E aí muita gente vai dando risada disso, né? Tá, grande coisa que é a prefeitura de Paris. Grande coisa as universidades. Mas assim, de grande coisa em grande coisa, que não muda nada, que para não mudar nada, a coisa vai andando e vai mudando. Né? Daqui a pouco é uma outra prefeitura importante, daqui a pouco é uma outra universidade importante, de repente um outro centro de pesquisa importante, de repente influenciadores importantes que já estão parando de usar, esportistas, artistas, influenciadores do mundo das ciências, etc e tal, e a coisa vai esvaziando. O Twitter está com menos interação e engajamento, não sei o que, do que estava antes, principalmente do ano passado, em relação ao bloqueio no Brasil, está com menos, muito menos, né? Eu eventualmente posto as coisas lá do ICL e tal, não sei o que, tenho usado tipo 10% do que usava antes, né? Aliás, deletei o aplicativo do meu celular, não tenho mais o aplicativo lá, desde que a rede foi bloqueada no Brasil. De vez em quando me lembro do Twitter, vou lá, posto algumas coisas, né? Porque como profissional da informação, acho que a gente tem que ocupar os espaços, de fato, mas tenho feito um assim chamado uso crítico, tenho usado muito menos, usado muito mais a favor das nossas pautas para levar link para o site do ICL, para os nossos programas, para os nossos ao vivos, né? Temos usado muito mais o Twitter para isso. Agora, o engajamento lá caiu muito. É incomparável em relação ao que era antes. O Twitter pode mentir o que for, que aumentou, que está igual. Não tá. Quem usa sabe que não tá. Qualquer post antes que eu fazia, que dava X mil curtidas, X mil visualizações e tal, hoje em dia dá metade ou menos, né? Então não dá para mentir para o usuário. Quem está usando ali sabe. No caso, eu uso desde 2008. Então, eventualmente, conheço o Twitter melhor que o Elon Musk, inclusive. Né? A mecânica de como ele funciona por fora, pelo menos. Né? Então, mais aí uma prefeitura, um órgão importante, deixando de usar, abandonando o Twitter. Postagem de Erika Hilton tem 112 milhões de visualizações. Deputada sofre ameaça de morte, diz aqui o iclnoticias.com.br. A Erika Hilton postou aí no final de semana um vídeo, uma espécie de vídeo-resposta àquele vídeo do Nicolas. Sugiro que, aliás, vocês pulem lá para o Instagram em algum momento para assistir esse vídeo da Erika Hilton. Muito bem feito, com uma luz adequada lá, organizado, mostrando as várias incongruências, não só do vídeo do Nicolas, mas da própria política do Nicolas em si, mostrando que enquanto faz de conta que defende trabalhador em relação ao PIX, vota contra discutir escala 6x1, ou seja, vota para manter o trabalhador massacrado, trabalhando lá 2 semanas sem folga, né? Vota em relação à taxinha das blusinhas da Shein, lá também votou a favor. Então mostra várias coisas, um vídeo interessante. Mostra também a capacidade de mobilização do campo progressista em alguns casos. Aí, claro, que é um vídeo que chega muito atrasado em relação ao debate do PIX. Isso aí já acabou, já foi vencido. O governo tomou um pau nessa história, né? Recolheu o time, colocou o rabinho no meio das pernas, não tinha o que fazer de fato.
né? A gente viu tudo o que aconteceu na semana passada, mas de fato uma coisa bastante impressionante, né? Se não tivéssemos o histórico anterior do vídeo do Nicolas aí, qualquer vídeo chegar a 112, 115 milhões de visualizações é interessante, né? Bom, o vídeo está lá publicado nas redes sociais da Erika Hilton. Vamos lá falar do Donald Trump. Olha, a melhor manchete de hoje no Brasil é do Estadão. Aliás, estou ficando preocupado, porque é a segunda vez que eu elogio manchete do Estadão já 2 semanas seguidas. Não sei se tem alguma coisa errada com o Estadão, né? O Estadão que dá umas 50 bolas fora por dia, mas de vez em quando dá bola dentro também. Então, quando dá para elogiar, a gente elogia também aqui, né? Geralmente só focam aqui no meu programa quando eu tô falando mal de coisa que jornalista faz. Mas eu falo bem também, viu, gente? Né? Vocês podem também lembrar disso de vez em quando. É só fazer coisa legal que aqui estamos para ser justos todo dia, né? Então a manchete do Estadão tá boa hoje, olha só. O Trump retorna hoje à presidência dos Estados Unidos mais forte, de fato, mais forte, com apoio das Big Techs e controle do Congresso. Um bom resumo, né? É um bom resumo. O Trump retorna hoje, de fato, retorna mais forte do que estava em 2016, porque tem uma série de coisas importantes que se alinharam aos seus interesses. Tem o apoio das assim chamadas Big Techs. Isso aqui era o equivalente, gente, há 10, 15, 20 anos atrás, falar Trump retorna hoje à presidência mais forte com o apoio da imprensa, né? Se a gente fosse pegar essa manchete 20 anos atrás, antes do surgimento das empresas de redes sociais, a gente ia falar com o apoio da imprensa. Por quê? Porque é com o apoio de quem controla o fluxo de informações e quem consegue fabricar os consensos, né? Então, hoje, quem consegue controlar o fluxo de informações e fabricar os consensos, muito mais do que a imprensa, que ainda consegue de vez em quando, mas não é mais hegemônica como era, muito mais do que a imprensa, é o algoritmo. O algoritmo de cada rede social, que direciona o que a gente vai consumir naquele dia e é um algoritmo direcionado ideologicamente, feito por pessoas que cumprem ordens, que é feito para monetizar, ganhar dinheiro, né? E há uma ideologia por trás da maneira como esses algoritmos são programados e organizados. Então, o controle do fluxo da informação no mundo todo hoje está na mão de meia dúzia de magnatas bilionários. A imensa maioria deles mora ou nasceu ou é cidadão dos Estados Unidos, controla o nosso consumo diário de informação através das redes sociais, e esses caras hoje estão sentados ao lado do presidente dos Estados Unidos. Então, mais do que nunca, a gente tem de modo claro a expressão do que é o tal do establishment. Não era isso que os olavistas, né, a galera da extrema-direita criticava quando o Bolsonaro apareceu em 2018, que ele era o anti-establishment, o antissistema, né? Isso aqui é a expressão do sistema. O presidente dos Estados Unidos que toma posse hoje, ele vai controlar a presidência, o Congresso, por consequência, todo o governo vai ser tomado pelos seus interesses próprios, particulares, inclusive financeiros. A gente vai mostrar aqui, o Trump lançou uma moeda virtual essa semana para ganhar dinheiro em cima da presidência dos Estados Unidos. É um negócio tão maluco. Eu fico imaginando se o Lula fizesse um negócio desse, mas assim, ó, seria preso quando botasse o pé na calçada. A gente vai mostrar aqui o absurdo que é, o absurdo, a maluquice que é, absolutamente naturalizada como um homem de negócios, né? Então isso aqui é a fotografia do que é establishment, gente. Sistema. Tá? A gente tem que bater nesse negócio daqui para frente, porque agora reconfigurou de fato e tá bem claro, não é mais as escondidas. Tá bem claro o que é o sistema hoje. O Trump hoje, de mãos dadas com os bilionários das empresas de redes sociais que controlam o fluxo de informação pelo mundo todo, fabricam consenso, fazem a cabeça das pessoas, colonizam ideologicamente as democracias e os países no mundo todo, são porta aberta para a desinformação, que faz parte dessa estratégia, não por acaso, e controlando o Congresso nos Estados Unidos. Isso aqui é o sistema, o establishment,
Então, a galera antissistema é o sistema. Ah, Leandro sempre foi. Sim, sempre foi. Mas era mais difícil de explicar antes, né? Porque vinha esses personagens, parecia de fato que estavam combatendo o sistema, não é? A velha política, é de fora do sistema, eu nunca participei desses conchavos, eu não tenho nada a ver com isso, eu vim aqui para mudar. Não, isso aqui é sistema, gente. Sistema. Seria antissistema se o Trump estivesse combatendo as Big Techs, por exemplo, né? Antissistema é quem está combatendo os grandes bilionários que controlam o fluxo de informação pelo mundo. Isso seria um antissistema. Se você está sentado no colo de um bilionário do Vale do Silício que controla fluxo de informação, você é sistema. Establishment. É? Essa eu achei muito boa a manchete do Estadão hoje. Lá no iclnoticias.com.br, Trump promete agir com rapidez e força históricas contra a imigração ilegal. Na véspera de sua posse, ontem, né? O Trump fez lá um evento e aí soltou várias frases nesse evento. Prometeu agir com rapidez e forças históricas para deter o que ele chama de invasão da fronteira por migrantes, impulsionar a produção de petróleo e bloquear as ideologias de esquerda. Vamos deter a invasão de nossas fronteiras, afirmou ele em um comício para uma multidão reunida no Capital One Arena em Washington. Antes do pôr do sol de amanhã, ou seja, hoje, a invasão de nossas fronteiras estará detida, falou Trump, né? Vai assinar um decreto, vai apertar um botão, acabou a imigração ilegal. E todos os intrusos ilegais que cruzarem de alguma forma estarão de volta, serão mandados de volta para casa. Ele, nessa segunda, sucede, então, o Joe Biden afirmou sem provas que muitos dos imigrantes que chegam são assassinos. O Trump falou, aliás, ontem que 50% das pessoas que chegam nos Estados Unidos de forma ilegal já mataram uma pessoa. Duvido disso, duvido. Eu desafio que alguém prove isso. Vocês entenderam o que ele falou? Ele falou o seguinte, cada 10 pessoas que cruzam a fronteira de maneira ilegal, seja pelo México, pelo Canadá, sei lá eu por onde, lá pelo Lago Michigan, ou chega de avião e fica, ou sei lá o quê, chega a nado, sei lá, dá o seu jeito. Metade dos que chegam já mataram uma pessoa. Veja, é uma coisa específica, né? Não foi assim, são criminosos assim, em abstrato, né? Que aí pode incluir pessoas que roubaram um celular, que roubaram um prato de comida, que, enfim, qualquer coisa. Não. O Trump falou ontem que metade dos ilegais que chegam já mataram uma pessoa. Alguma chance disso ser verdade? Óbvio que não, né, gente? É evidente que essa estatística não existe. Né? É o instituto aquele, né? O Datapi. Conhece o Instituto Datapi, né? Agora é isso. Fala, a imprensa replica, vai pra frente. A imprensa pega as frases, coloca só as frases, como jornalismo declaratório, não coloca aquilo em contexto. Isso vai reverberando, isso chega lá na sua tia, na sua mãe, no seu primo, né? E a pessoa fala, não, mas aqui, ó, daqui 6 meses você vai falar sobre isso, a pessoa vai falar, não, cara, mas tem que parar mesmo, metade das pessoas que entram nos Estados Unidos já mataram alguém. Ah, você tirou de onde isso? Ah, não lembro, eu vi aí, né? Eu vi uma notícia. Aí manda o print pra você, eu vi na CNN. Então, a CNN tá falando que metade, entenderam? Onde chega o negócio. Essa foi a frase de ontem, né? Bom, tem uma série de coisas que foram ditas ontem, né? Pelo Trump, entre elas, não só em relação à imigração, mas também em relação às políticas de diversidade, falou que vai acabar com todas, que a administração federal agora não vai mais ter nenhum compromisso em pensar em se organizar a partir dessa lógica. A lógica agora é o que ele chamou de meritocracia, ou seja, os Estados Unidos voltam aí uns 40 anos, mais ou menos, né, onde vai entrar só branco, bem nascido, que tem condição de estudar e não precisa se preocupar em trabalhar, estudar e ficar 20 horas por dia acordado. Porque na meritocracia, no fim das contas, privilegia essas pessoas, né? É uma política identitária, de fato, se formos pensar, né? Uma política identitária. Para beneficiar uma identidade muito específica de pessoas, que historicamente são as pessoas que sempre são beneficiadas. Ah, mas os identitários. Bom, o Trump está começando uma política identitária, agora focada nas pessoas que sempre se beneficiaram do Estado, né? Então foi uma das coisas que ele falou ontem lá também. Deve hoje começar já a assinar aí o que se fala que serão
para cima de 150, 200 decretos, né? Vários deles têm relação com a imigração, mas não só. Não só. O Jamil Chad reporta isso também lá no UOL. Trump volta ao poder com ofensiva ultraconservadora e gera temor. Nessa segunda-feira, ele retomou o poder depois de ter sido derrotado nas urnas há 4 anos e dado como encerrado em sua carreira política. Desde então, foi condenado criminalmente, sofreu 2 atentados, mas sobreviveu em todos os sentidos e venceu a eleição de 2024 contra a Kamala Harris. Agora, ele irá fazer o juramento cercado por uma nova elite econômica e como personalidades como Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos na ala de maior destaque da posse, ou seja, os senhores tecnofeudais estão hoje grudados na presidência dos Estados Unidos, né? É como se a gente fosse, de fato, estivesse num tempo aí, né, do feudalismo tecnológico, né? Os senhores tecnofeudais enfim chegaram, entraram no castelo, estão sentados ao lado do rei hoje e vão trabalhar pelos seus próprios interesses, né? Pobrezinho de nós, que podemos achar qualquer coisa em contrário, né? Liberdade de expressão, não sei o que, enfim. Tem gente que se ilude com essa pataquada ainda. Vão tomar um tombo grande do cavalo, né? Trump prometeu anunciar o maior número de decretos no primeiro dia de um governo, com ordens executivas sobre imigração, estabelecer uma definição biológica de sexo, ou seja, não vai mais ter essa coisa, vai ser igual a Damares, né? Menino bota azul, menina bota rosa, tá? Banir o termo desinformação, não existe mais desinformação no mundo, acabou, não existe mais mentira, boato, nada, né? Dar maior liberdade às redes sociais, entre aspas, ou seja, pode postar o que quiser, pode postar foto de filho menor dos outros em contexto de pedofilia, que tá tudo beleza, pode fazer o que quiser na rede social, né? Pode pedir a volta do nazismo, pode pedir a exumação do Hitler, faz o que quiser, tá liberado, segundo Trump. Atacar os direitos do movimento LGBT, acabar com programas de diversidade e desmontar o acesso das mulheres aos direitos reprodutivos. Seus decretos ainda vão estabelecer, vão tratar de coisas como petróleo, né? Vai aumentar a exploração do petróleo, ao contrário do que os Estados Unidos vinham tentando fazer, a tal da transição energética, né? Nos últimos anos. Vai, pelo contrário, vai pegar várias áreas onde o governo dos Estados Unidos já tinha dito que não exploraria mais petróleo e vai reliberar essas áreas. Vai desmontar as leis ambientais, justamente para isso, porque não vai fazer uma política focada em contenção de danos ambientais, é uma política do vale tudo, é carvão, é gás, é furar petróleo, é fazer aquele esquema de capturar gás através do fracking, né, que você explode rochas no subsolo e captura aquele gás, né, enfim, tudo que a gente aprendeu nos últimos anos que a gente poderia estar evitando e tentar fazer a transição energética, o governo Trump vai caminhar ao contrário em relação a isso, né? É um enorme foda-se a tudo que a gente viu nos últimos... Vamos deixar em português bem claro aqui, pronto. Tá bom? É o governo do foda-se. Entrou lá assim, foda-se. Negócio de coisa ambiental, foda-se. Tá? Em português bem claro aqui pra gente resumir. Diversidade, foda-se. Direito das mulheres, foda-se. Né? Vamos organizar a sociedade de modo que todo mundo tenha acesso às carreiras do Estado, por exemplo, para a gente não ter aquela foto igual o TJ de São Paulo, que é só homem branco velho. Foda-se. Tá? É a política do foda-se. Então, se você apoia isso também, né, Jimmy? Não vou falar, mas é isso aí mesmo. Tá bom? Em diferentes setores, a equipe de Trump avalia a declaração de uma emergência nacional, que lhe daria poderes extras e recursos sem ter que negociar com o legislativo e enfrentar as cortes, ou seja, já está pensando em fazer decretos aí de emergência nacional, que é o que aqui no Brasil a gente chamaria, né, de estado de sítio, de estado de não sei o quê, para tipo assim, aqui tem uma emergência, eu decidi que isso aqui é uma emergência, né, e aí então eu tenho poderes e ninguém manda em mim. Isso é o que vem alertando, inclusive, vários especialistas em relação aos Estados Unidos, que podem caminhar para um regime cada vez mais concentrador de poder, um regime que caminha para um autoritarismo dentro de uma democracia. É o que pode acontecer. Alguma coisa com o nosso microfone? Tá raspando? Virei para cá. Vamos ver se melhora.
Vamos lá para a Folha de São Paulo. Donald Trump chega ao segundo mandato fortalecido e radicalizado. Republicano volta prometendo agir contra imigrantes e inimigo interno após 4 anos lutando contra o ostracismo, né? Voltou muito, muito, muito forte. E a gente viu, é o que eu tenho alertado, a gente viu tudo o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. Foi processado, foi condenado. Teve o 6 de janeiro lá, né? Que foi o nosso 8 de janeiro aqui. Uma fotografia muito parecida com o que aconteceu no Brasil. Bad press, como eles chamam, né? A imprensa divulgando muitas coisas que, em tese, eram desfavoráveis ao Trump. Os processos judiciais, ele subornando uma prostituta para mentir lá nos Estados Unidos, uma série de... pelo qual foi condenado, aliás. Enfim, uma série de coisas de bad press ao longo de 4 anos e foi eleito. Foi eleito. Então é bom a gente prestar atenção nisso em relação ao Brasil também. Bolsonaro está inelegível. Agora, pensem se não estivesse inelegível. Será que a gente não repetiria a história dos Estados Unidos? Para pensar, né? Deportação em massa, anistia aos acusados do 6 de janeiro e taxação, o que Trump anunciou que irá fazer, traz aqui o G1, traz um resumo, né, do que pode acontecer neste dia de hoje. Promete retornar políticas migratórias da época que era presidente, vai tentar realizar a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos. A medida tem potencial de afetar, inclusive, brasileiros em situação ilegal no país, né? Vai ser divertido ver a pessoa que apoiou o Trump ser deportada também, né? Daremos algumas risadas, tudo bem. Não muitas, mas algumas a gente vai dar. Economia, foca o plano econômico no corte de impostos e no aumento de tarifas para produtos importados. Também se posiciona contra incentivos para a transição energética. Vai anistiar alguns manifestantes do 6 de janeiro, não todos. Primeiro falou que ia anistiar todos, depois voltou atrás. A semana passada o vice dele, o J.D. Vance, falou que não são todos, são alguns. Os que são crimes mais graves e tal, não, tá? Então já deu um passinho para trás em relação a isso. Trump prometeu conter a loucura transgênero, essa é uma grande pauta da direita mundial, né? Focar no sexo das pessoas, na sexualidade. Já sabemos como funciona. Crise climática, o presidente vai retirar os Estados Unidos dos acordos internacionais, reverter as medidas de Biden para a proteção ao meio ambiente, ampliar a extração de petróleo e gás natural. Diz que vai promover a paz através da força para encerrar os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia. Por outro lado, sugeriu que pode adotar uma política expansionista e anexar territórios. O resumo todo está aqui no G1, para quem quiser entender mais ou menos para onde vai, né? O UOL fez também um resumo, deportações e tarifas, as promessas de Trump que devem gerar uma avalanche de decretos. Já hoje, fala-se que pode assinar aí mais de 100, 150 decretos. Tem algumas mídias falando em 200 decretos, né? Uma entrevista bastante interessante para quem quiser acompanhar e ter uma visão um pouco mais de longo prazo em relação ao Trump e ao Brasil. Foi feita pelo Graciliano Rocha, jornalista, colunista do UOL, lá no UOL. Ele entrevistou o brasilianista, que era ex-editor-chefe, né? Aliás, ainda editor-chefe da America's Quarterly, que é uma revista que analisa o mundo geopoliticamente, né? O Brian Winter conhece bastante o Brasil, já viveu no Brasil, Twitter em português, está lá no Twitter e tal, não sei o quê, né? Não é um cara notadamente assim de esquerda, o que deixa a entrevista ainda mais interessante, né? Também não é um cara de direita reacionário, nada disso, né? É um liberal, né? Que não se encaixa muito no que a gente conhece aqui no Brasil como esquerda e direita, enfim, não importa, é interessante a visão dele, porque ele condensa algo que eu venho falando aqui sobre o Trump já há um bom tempo. Achei muito interessante o termo que ele usou nessa entrevista, né? Qual a expectativa do Trump em relação ao Brasil? Quem acompanha o programa sabe que eu já tenho colocado o Brasil nesse cenário já há um bom tempo, né? Um grande teatro que será encenado agora pelo mundo. Esse teatro tem vários capítulos, né? Várias partes desse teatro. Uma delas se relaciona com a defesa da liberdade de expressão, que é um termo usado para esconder os interesses econômicos e políticos do grupo que toma o poder dos Estados Unidos hoje, né?
o grupo dos magnatas do Vale do Silício, que estão aliados aí ao Trump, o Bezos, o Musk, o Peter Thiel, toda essa gente, né? O Mark Zuckerberg, de algum modo o Bill Gates e a Microsoft também, que aliás Bill Gates se encontrou com o Trump dias atrás, 3 horas de conversa, todos ali estão alinhados, tá, gente? Os que parecem mais bonzinhos também. Tá todo mundo ali pendurado, porque entendeu que isso é de interesse das empresas deles, econômicos. E nessa parte da liberdade de expressão, o Brasil é um dos principais personagens porque ele cumpre o papel nessa história que eles vão contar. Quem acompanha o programa aqui sabe que eu já falei várias vezes sobre isso. O Brasil cumpre o papel de um exemplo de democracia, que é uma democracia aparente, mas que internamente ela foi corroída por uma semente ditatorial que foi plantada dentro do coração do judiciário. E é simbolizado pelo Alexandre de Moraes, que censura vozes da direita que falam mal do governo e que persegue o principal líder da direita no país, no caso Jair Bolsonaro. Essa é a história que será contada, essa é a história que é contada lá fora. Aqui no Brasil ela cola com uma parte da população, mas não tanto, cola menos. Lá fora é um campo em aberto, porque as pessoas, o gringo não está pensando no Brasil o tempo todo, né, gente? O gringo, aliás, esquece que o Brasil existe. E aí, de vez em quando, é alvejado por uma notícia lá sobre o Brasil. Então essa é a história que vão tentar contar lá fora. O Brian Winter fala que o Trump pode atacar o Lula, porque na visão dele, com a qual eu concordo, aliás, o Lula é um alvo de baixo custo, né, para o Trump. Se o Trump decidir atacar o Lula é um alvo de baixo custo. Por quê? Porque o Brasil ocupa um lugar periférico no comércio com os Estados Unidos, né? Vamos acabar com a mania de grandeza, que se o Trump taxar o Brasil, não vai mais ter suco de laranja nos Estados Unidos. O Brasil corresponde hoje a menos de 3% do comércio mundial dos Estados Unidos, gente. É nada. Vai fazer alguma diferença? Pode fazer alguma diferença marginal ali em um produto, 2, se o Trump atacar o país com taxas, mas isso é facilmente absorvido pelos Estados Unidos. Não vai causar um problema nacional. O Brasil, se for boicotado pelos Estados Unidos em algumas áreas de exportações, por exemplo, não vai causar inflação nos Estados Unidos. Sozinho, só o Brasil. Não é isso. Não é assim que a coisa vai rodar. Então, essa entrevista é importante que ela coloca isso nesse eixo de pensamento. Eu acho legal vocês pelo menos lerem lá para entender, né, que o Lula pode sim se tornar um alvo do Trump por ser um alvo de baixo custo. Né? Não tem muitas consequências se essa nova presidência, com os seus magnatas, né, com essa nova oligarquia, com os seus tecnofeudalistas, os senhores do mundo, que ali junta senhores da guerra, senhores da informação, senhores da tecnologia, muito dinheiro, muito interesse. Se decidir atacar o Brasil, através do Lula e do Alexandre de Moraes, vai fazer. Não tenho dúvida, vai fazer. Né? Há uma grande espera, inclusive, o Brian Winter fala sobre isso, é uma coisa que a gente já vinha falando aqui, quando será o primeiro tweet do Trump para atacar o Brasil? Quando será? Vai ser hoje? Será amanhã? Semana que vem? Mês que vem? E quando vier, esperem que venha dentro de um planejamento de ataque, não vai ser do nada. Podem esperar. Vai vir um ataque coordenado aí nos próximos meses. Vai vir Trump junto com Elon Musk, Twitter e Mark Zuckerberg e vão organizar um estratagema de modo que venha um ataque organizado. Que vem primeiro uma coisa, depois outra e depois outra. É primeiro tiro de canhão e vem a infantaria, e vem a cavalaria e vai indo e vai avançando. Não vai vir isolado. Esperem, esperem, que isso vai acontecer. A magnitude, o tempo que isso vai durar, a gente não sabe. Qual o objetivo? Recolocar o Bolsonaro na disputa eleitoral. Ponto. Porque eles gostam do Bolsonaro? Também gostam, né? Porque se parecem ali, né? Claro que há ali uma afinidade pessoal, para além de tudo. Mas querem também que uma força de extrema-direita tome conta do país, como tomava antes. Porque assim o querem também na Itália, na Hungria, na França, na Alemanha, em vários lugares. E a chance de conseguir isso no Brasil maior, hoje eleitoral, seria o Bolsonaro. Está inelegível. Então vamos tentar forçar isso, de algum modo. Bolsonaro diz esperar que Trump ajude a reverter sua inelegibilidade. Falou com jornalistas, né, no aeroporto, depois de embarcar Michelle e Bolsonaro lá para os Estados Unidos.
TikTok anuncia a restauração dos serviços nos Estados Unidos após a fala de Trump. O Trump promete tentar reverter o banimento do TikTok nos Estados Unidos, e isso por interesse próprio, ou para fazer com que o TikTok seja vendido totalmente ou em parte para um de seus aliados, e também porque o Trump venceu a eleição entre os jovens nos Estados Unidos e circulou muita informação para convencer as pessoas a votarem no Trump entre os jovens no TikTok. Então vamos olhar a coisa como ela realmente é. Não há interesse do Trump em banir uma rede social que o beneficia, né? Não interessa se é chinesa, se é árabe, se é... dane-se. Se é bom para ele, deixa liberado. Se fosse ruim, fecha. É assim que funciona. Mundo ganhou quase 4 novos bilionários por semana em 2024. Essa galera, em sua maioria, vai estar plugada nos Estados Unidos agora. E aí, para fechar, o Trump lançou uma criptomoeda. Eu vou repetir, tá? Eu não costumo fazer essas comparações, mas eu peço que vocês pensem nisso. Vocês imaginem se um líder de esquerda, qualquer lugar do mundo, mas principalmente na América Latina, né? A dona Cláudia lá no México, o senhor Gustavo lá na Colômbia, né? O senhor Luiz Inácio no Brasil, qualquer um. A Cristina Kirchner. Imagina o seguinte: ganha a eleição, e na semana da posse lança uma criptomoeda privada dele, da pessoa, da fortuna da pessoa, empresa dela, negócios privados. Vocês conseguem imaginar isso? Isso aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo agora. O Trump lançou uma criptomoeda. É um negócio tão surreal e assim, publicado de maneira tão assim, naif pela imprensa. É natural, gente. Isso aqui não é um escândalo. Isso aqui é absolutamente normal. A pessoa usar o momento da posse para lançar um negócio. Vocês conseguem imaginar a loucura disso? Está acontecendo nesse exato momento. Lançou a moeda na sexta-feira. Uma criptomoeda. Já vale bilhões. É um negócio inacreditável. A Memecoin, né? Aconteceu na sexta-feira, um pouco antes do cara começar os festejos para assumir lá nos Estados Unidos. A Memecoin é batizada de Trump, com um cifrãozinho, né? Cifrão Trump. É uma moeda digital especulativa. Basicamente isso. No sábado, poucas horas após o lançamento, a capitalização atingiu 5,5 bilhões de dólares. Uma empresa formada em Delaware, que é uma espécie de paraíso fiscal dos Estados Unidos, possui 80% dos ativos da moeda digital. Ou seja, o Trump lançou uma moeda, 80% é dele, o negócio já vale 5,5 bilhões, o cara está usando a presidência para fazer negócios particulares. De novo, imagina se fosse uma liderança de esquerda em qualquer lugar do mundo, principalmente na América Latina. Você consegue imaginar? A presidenta eleita do México lança uma criptomoeda cuja a empresa está em um paraíso fiscal e 80% da criptomoeda é dela. E em pouco tempo a criptomoeda se valoriza 1.500%. Ou seja, a pessoa ficou absolutamente bilionária do dia para a noite, quem já não era. E normal. Vocês acham que ia ser naturalizado desse jeito? Normal. Normal. O Gustavo Petro fez isso. Normalíssimo. Né? Ia ter processo de impeachment no minuto seguinte sendo enviado para o presidente. Vocês conseguem imaginar se o Lula fizesse isso? Nem. Os famosos filhos do Lula, que eram os donos da Friboi, da Ferrari Dourada. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar? É inimaginável, né? Pois é, com o Trump é natural. É normal. Tá liberado. Tá? O programa está acabando, daqui a pouco eu vou estar lá no ICL Notícias, primeira edição, que começa agora. Muito obrigado, ótima semana para todo mundo e tchau. Os juros no Brasil estão voltando para os níveis mais altos em muitos anos. O dólar está atingindo os níveis mais altos que jamais tinha atingido. De quem que é a culpa? É do mercado externo? É da Faria Lima? O que vai acontecer daqui em diante? Como é que vai ser esse ano de 2025? Pois é, o ano vai ser extremamente difícil e muitos riscos vão se colocar. Não só para investidores, mas para todo mundo, porque a economia mexe com a vida de todo mundo. A boa notícia que eu tenho para vocês é que no dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar a minha aula O Mapa da Mina.
A mesma aula que eu dou há vários anos, onde eu faço um resumo de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, usando para isso os principais relatórios produzidos pelo FMI, pela ONU, pela OCDE, por bancos, por instituições, universidades, e coloco de uma maneira que todo mundo pode entender, todo mundo mesmo quem não sabe nada de economia. E faço minhas previsões para o ano. Aí fica muito mais fácil vocês conseguirem navegar nesses mares tão perigosos. Se inscreve e chame seus amigos para participar. Dia 30 a gente está junto.